Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Honorcast episódio 2. Hoje 2 convidados, eu espero que a equipe tenha deixado ali aquele negócio preto, porque eu acho chique aquele negócio preto, sabe? Tipo assim, bastidor, tá? Para apresentar duas pessoas incríveis que estão aqui, tá? Primeiro eu vou ter que apresentar ela, tá? Vou ter que falar um pouquinho sobre ela. Tá aqui a minha esposa, a Fran. Ela vai estar falando um pouquinho sobre bastidores do digital. E tá aqui, caramba, a gente ainda não fechou sociedade, mas vai ser semana que vem, né? Vamos sim. Vai ser semana que vem. Tá no caminho, né? Oi? Tá no caminho, né? Tá no caminho. E tá aqui o Anthony, que, poxa, posso dizer o seguinte, mais do que eu pude ensinar de copyright, esse camarada aprendeu. É um dos melhores, se não o melhor copywriter que eu conheço na atualidade. Então, esse é o Honorcast, vou apresentar cada um deles. Melhor ainda, vou pedir para que vocês se apresentem. Começando pelo Anthony. Anthony, manda bala. Cara, primeiramente é uma honra estar aqui, né, no Honorcast, participando. E, poxa, obrigado pela apresentação. É uma honra estar aqui, fazer parte desse projeto maravilhoso que você está criando. Né? O meu nome é Anthony Nichols, eu sou copywriter, sou estrategista digital. Aprendi com você tudo que eu sei sobre copy. Então, tudo que eu hoje aplico, todos os resultados que eu tenho hoje, eu consigo por causa que eu consegui pegar tudo que você conseguiu transferir de conhecimento para os seus alunos, para nós que somos seus alunos, e aplicar, cara, com excelência. Seguindo toda a metodologia, seguindo tudo no padrão CIA. Então, isso foi muito importante para mim, cara, para me fazer sair de um cara que faturava 20 mil reais por mês no meu melhor mês, para um cara hoje que fatura 6 dígitos por mês com facilidade. Então, cara, esse sou eu. Eu espero contribuir muito aqui com o decorrer do podcast. Com o nosso bate-papo. Com o nosso bate-papo. Show. Fran, você, se apresenta. Vamos lá. Eu sou a Fran Franciele, me chama e me conhece por Fran. Eu quero aqui hoje falar um pouquinho de relacionamento, da conversa, do entendimento, atrás das câmeras, né? Como que é o relacionamento, como que foi nosso relacionamento, né? Você vai liberar tudo, Vedo? Não tudo. Não tudo. Libera tudo. Amor, manda bala. Eu vou pensar no seu caso. A gente vai conversando. E com isso, durante a nossa conversa, eu vou pensar realmente se eu libero ou não. Sabe o tio Sérgio? Sei. O tio Sérgio tem uma frase. Que casar, ele falou isso quando era novo, tinha 12, 13 anos. Que casar, aguentar pão debaixo do cobertor. Amor, eu acho que a gente precisa liberar Não estamos falando das intimidades, pelo amor de Deus. Ok. Estamos falando o seguinte, liberar o que é realmente estar casado com alguém que está no mercado digital. Dizer os problemas, entendeu? Eu ia falar tudo bonitinho, passar uma realidade bonita, aí você... Não, vamos na cara, tá? Tem que ter então, honra aqui. Tem que ter honra. Toma um gole d'água, respira. E falando sobre honra, é uma honra estar aqui também no Honorcast. Minha primeira vez aqui conhecendo um podcast e já fazendo entrevista com você, né? Pois que é uma honra, amor. Obrigado, vida. Primeira pergunta, Anthony, você acha que eu vou apanhar pouco ou muito depois dessa entrevista? Eu acho que muito. Então, galera, esse é o Honorcast, seja bem-vindo, a gente vai poder falar sério agora. Vamos começar falando sobre realidade de mercado digital, só que eu quero tratar de um jeito um pouquinho diferente, tá? Anthony, você começou a trazer resultados grandes para os seus clientes. E grandes também. Galera, para quem não segue, a gente vai colocar aqui o perfil do Anthony aqui embaixo, tá? Para você seguir, entender e tudo mais. O que ele faz. Ele é um copywriter de mão cheia. Só que essa abordagem que eu trouxe para a Fran, para a gente poder falar sobre o outro lado, eu também quero aplicar para você. Cara, o que é ruim, difícil, complicado na vida de um copywriter profissional? Cara, se é difícil na vida de um copywriter profissional, é exatamente no momento que a gente começa a lidar com desafios que vão além do que a gente consegue fazer com os experts. Porque a gente consegue escrever um texto, certo. Eu consigo escrever um texto, eu consigo roteirizar aquele texto, eu consigo fazer tudo, mas eu não consigo gravar pelo expert. Então existem momentos que, quando sai da nossa mão, que a gente passa a bola, chega o nosso desafio. Porque às vezes ocorre alguma falha, talvez de comunicação, ocorre alguma falha na entrega, ocorrem coisas que vão além da técnica de copy. Sim. Então a gente faz algo com carinho e às vezes aquilo não é bem trabalhado. Então eu acredito que o meu maior trabalho, o meu maior desafio como copywriter hoje é produzir uma peça, fazer aquilo scriptar tudo e quando passar ou ser negligenciado ou às vezes nem ser entregue. Eu já fui pago, contratado por trabalhos que ficaram perfeitos, maravilhosos, eu louco pra ver na pista, mas a pessoa ainda não teve o tempo ou não dedicou o tempo para gravar.
Então esse é um dos maiores desafios, eu acho. da carreira do copywriter. Essa era uma grande frustração que, cara, que de verdade nessa parte eu também não consegui resolver não, tá? Eu tive que aprender a lidar com ela. Isso. O lance onde, além da gravação e tudo mais, uma vez eu lembro que fiz uma copy para um casal, foi feito na voz do homem, né? Era um casal que trabalhava junto, foi feito para a voz do homem. Quem acabou gravando foi na voz da mulher, foi terrível e tudo mais. E aí, por sorte, ele me deu a oportunidade de reescrever a copy com mais tempo, mas é terrível, a gente fica meio que refém de passar isso. Só que eu quero abordar um outro ponto, porque esse é um projeto que a gente passou em comum. Na minha visão, acho que assim, a pior falha é a pessoa não entender que é um jogo onde um toca a bola para outro. Falhar no debriefing, para mim, é pecado. Perfeito. Lembra do caso? Uhum. Falar do debriefing, assim, e é uma coisa, você falou agora aí, então eu vou até reformular minha resposta. A questão do briefing é uma coisa que atrapalha muito, porque dentro do meu contrato existe lá a cláusula de que o meu trabalho só inicia após a resposta do briefing. O meu prazo contratual só inicia após essa resposta. E, cara, eu mando 25 respostas para os meus clientes, perguntas para os meus clientes. Cia, tem resposta que a pessoa responde sim ou não. Sim ou não? Sim ou não, cara? A única coisa que a gente quer saber é pegar mais informações para a gente poder fazer um trabalho legal. E a pessoa, ela de repente, não leva tanto ao caso. Isso era o que mais me frustrava. Gravação, sim. Mas, cara, briefing era um processo que me matava mesmo. Fran, quero fazer uma pergunta para você. O que mais frustra em estar casada com alguém que está no digital? E pode ser sincero. Não, hoje... Depois a gente resolve a DR. Não, tudo bem. Eu acho que hoje não. A frustração não tem hoje. Eu acho que tivemos lá no início. Lá em 2014, quando você iniciou, eu não tinha maturidade, a gente não tinha maturidade de entender um ao outro, né? Então, havia essa frustração. Hoje, não. Não existe isso para mim hoje. Mas vamos lá, amor. Pode ser mais sincera. Não, dê fatos. Fatos. Pode ser também o que eu vejo. Às vezes, a ausência, né? Quantas vezes você precisa ficar até a noite trabalhando, né? Não há cobrança da minha parte, mas a gente sente a saudade, né? De estar mais cedo em casa, né? Da gente poder sair, às vezes a gente deixa um pouco social para poder estar trabalhando, né? Tanto eu quanto você, mas mais você ainda, né? A entrega é muito grande sua. Então eu creio que, já que você perguntou, né? Não a frustração de antes, mas sim de hoje, eu acho que seria isso, mas não me dói falar isso. Não me dói falar isso. Quando você não conhecia sobre o mundo digital, machucava? Machucava. Então, aí eu entro na frustração. Eu era frustrada, né? Mas como eu havia dito, eu acho que era por não conhecer também, lá no início, a imaturidade. Como a maioria, algumas pessoas sabem que eu era de outra área, eu não cuidava do financeiro tanto quanto hoje. Hoje a entrega é total no financeiro da nossa empresa, mas eu era da área da educação física. Então, fui até de 2004 a 2017 e depois a gente seguiu juntos, né, vida? E seguimos juntos e aí eu comecei a entender melhor. Aí eu sempre falo que nosso relacionamento foi cada vez melhor a partir de 2017 para cá, devido ao nosso contato mais próximo. A gente está caminhando, a gente está falando a mesma língua. Eu acho que a gente estar juntos, ter trabalhado, me fez entender melhor, me fez ter mais paciência com você, ter menos frustração. Eu acho que me ajudou e nos ajudou. Nos fortaleceu também como casal. A Ana trabalha junto com você. Trabalha comigo. Como copywriter também. E eu sei que é uma boa copywriter. Isso ajudou, cara? Cara, eu me lembro, Cia, quando a Ana falou comigo, quando eu comecei no digital, ela não começou comigo, né? Eu comecei. E eu lembro que teve uma hora que ela falou assim pra mim: amor, a gente tá começando a virar amigos. Você não dorme mais comigo, você não fica mais comigo, você não me dá mais atenção, você fica mais tempo na frente do seu computador do que comigo. Então, o que está acontecendo no nosso relacionamento? Ela não era do digital, ela não entendia isso do digital. Isso virou uma chave em mim. Caraca, velho.
eu fiz, pô, eu tenho que escolher entre o meu negócio ou a minha esposa. Eu tenho que escolher entre o que faz a minha esposa feliz indiretamente e o que faz diretamente, né? Porque o meu trabalho proporciona o que a gente tem. Então isso nos deixa feliz. E, cara, chegou um momento que eu me vi nessa decisão. Fiz, poxa, o que é que eu vou fazer? Então eu coloquei na mesa assim, eu fiz, caraca, eu vou trazer ela pra perto de mim. Amor, vamos estudar. Estuda isso aqui. Tentei colocar ela no tráfego. Ela é uma pessoa estável, é uma pessoa que não é ligada a números. A Ana, ela gosta de pessoas. Você gosta de pessoas. Gosta de pessoas. Então cópia pra quem gosta de pessoas. Sim. Cópia não é pra quem é ligado a números. E aí eu fiz. Ela é advogada de formação. Então eu fiz, caraca, eu vou juntar o útil e o agradável. Será que ela vai gostar? E coloquei ela nesse mundo. Então coloquei ela pra estudar lá, fez a mentoria Copywriter Extremo, começou a fazer copies incríveis e hoje melhorou bastante. Mas ainda existe a frustração do lado dela porque eu sou um cara mais noturno, ela é mais diurna. Então, como eu já falei com você, eu trabalho ali de 10 às 3 da manhã, muito bem. Só que eu não deito na cama às vezes com ela. Então, hoje ainda tem esse gap no nosso relacionamento, que a gente está cada vez mais trabalhando para melhorar, mas que a gente hoje consegue trabalhar junto, a gente consegue fazer tudo junto, a gente consegue revisar a copy do outro. Isso é muito legal. Cara, revisar a copy, dá dica pro outro, se tem uma dificuldade, né, ela vem para perto de mim e faz, poxa, amor, não tô conseguindo fazer isso. Quando eu tenho também, eu digo, poxa, amor, me ajuda aqui. Tá muito ruim essa cópia, eu tô travado, faz pra mim, ou me ajuda aqui. Então, a gente conseguiu transformar um problema que, cara, eu vi a hora acabar o nosso relacionamento, eu vi a hora... O amor, sabe? O amor. O casamento é pautado no amor. Então, eu vi aquele amor não ir embora, mas ele meio que ser ofuscado pelo profissional. E eu consegui trazer ele para ficar lado a lado. Então, hoje em dia, a gente comemora junto, a gente faz um lançamento, Perfeito. A gente faz um funil de vendas. Se deu certo, a gente celebra. Se deu errado, a gente fica, caraca, vamos ajeitar. A gente não procura quem foi o culpado. A gente procura juntos a solução. E hoje, do mesmo jeito que você conseguiu me repassar um conhecimento a ponto de dizer, poxa, Antônio, você é um dos melhores copywriters que eu conheço. Hoje, ela é a melhor copywriter que eu conheço. Perfeito. Ela consegue fazer copies melhores que eu. E eu consigo confiar de olhos fechados, porque ela hoje em dia toca. Às vezes eu nem preciso revisar. Os clientes fazem, caraca, Antônio, que genial essa cópia. Eu digo, caraca, que top, porque foi ela, não fui eu. Ana, a gente vai mudar a sociedade, tá? só pra constar aqui, Anthony, obrigado. Vamos mudar aqui a entrevista. Tô brincando, tô brincando. A Fran teve um projeto em 2015, tá? Eu não vou falar o nome do cliente, que tem código de sigilo lá na época, fazer o contrato de sigilo, só que eu esquecia que tinha que ter anos, né? Erro de iniciante. Fiz um contrato de sigilo. Eterno. E era para não coloquei data. E era um público feminino, tudo mais. Você lembra que você era a minha primeira revisora? Que eu chegava... Você mostrava para mim... Eu falava assim, ó, revisa, vai lendo. Né? Eu ia lendo para você até o ponto que estava interessante, o ponto que estava desinteressante e tudo mais. Foi... Cara, me lembrou isso na hora. E também me lembrou, já que a gente está falando sobre esse lance do profissional, é lógico que a gente está focando em copyright, principalmente porque temos essa origem. Mas vocês já pararam para pensar quantos problemas o mercado digital traz para relacionamento, para família, porque as pessoas não se tocaram que é muito simples resolver, que é simplesmente a parte, o esposo trazer a esposa um pouquinho mais para perto, não digo trabalhar junto, mas para conhecer, ou a esposa trazer o marido mais para perto. Quantos divórcios você já viu? Exatamente. Esses dias mesmo a gente estava conversando sobre isso. Quantas separações está tendo? Eu falo no meio do marketing digital porque é onde que a gente vive hoje, né? Sim. É a realidade nossa hoje. Mas muitos. Mas é uma das coisas que a gente sempre fala. Eu acho que está muito mais fácil se separar do que sentar e conversar. A gente tem uma mesa do DR. Vamos falar da mesinha do DR. A gente tem uma mesinha do DR que funcionou. A gente sentou nessa mesa num dia que a gente poderia ter se separado, Sim. né? Então, foi a conversa mais séria que a gente teve, sentado naquela mesinha, uma mesinha simples. E aquela mesinha vai com a gente para onde for, né, a vida? Porque ela fez... foi ali que a gente teve a melhor e a maior conversa para definir o que a gente teria no futuro, né? Sim. Então a gente sempre fala, foi a conversa, foi o diálogo, né? Sem grosseria, com muito respeito. Eu e o André, a gente
Nós não somos de brigar, a gente é muito de conversar. Eu só apanho. Oi? 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 Não, brincadeira, Vida. Brincadeira, amor. Brincadeira. Pode continuar, desculpa. Mas a gente é a conversa. Eu acho que é o ponto fundamental, é o diálogo. Não tá dando certo, não tô gostando disso, vai, fala, né? Peraí, eu quero você um pouquinho mais presente aqui, vai lá e fala. Não fica na dor, não fica deixando. Naquela época... E eu deixava. Não, e naquela eu deixava época, muito. Naquela época, não sei se isso aconteceu com você também, eu era muito babaca. Eu tô certo? Eu era? Ana. Eu era muito babaca. Eu tava certo, eu tava ocupado, eu tava trabalhando para a família. Aí a Fran falava, eu não ouvia, eu não dava o peso que era importante dar para minha esposa. Aí afinal de contas, e eu, pior, né? Que vamos ser sinceros, a gente acaba se enganando e a gente fala o seguinte, não, estou fazendo isso pela família. E vamos ser sinceros, a gente não está fazendo isso pela família, a gente está fazendo isso por nós. Por nós. Exatamente. Aí na hora que a esposa fala, olha, estamos virando amigo. Na hora que a esposa fala, olha, a gente vai precisar conversar porque a gente não está entendendo, aí corda aperta, a gente fala, opa, agora eu tenho que entender o que é importante. Exatamente. E é uma prioridade, né? A família ali. Hoje sou eu e o André, mas somos a família, né? Falando nisso, eu esqueci, gente, esse é o segundo podcast que a gente grava, eu esqueci de algumas coisas. Tem que ativar o sininho, curtir, comentar. E eu quero que você deixe um comentário. Ô, Cia, mas teve uma coisa que a Fran falou, que vocês têm a mesa da DR, né? A gente tem a mesa da E DR. eu e a Ana, quando eu fechei com ela, que a gente começou testando, né? Lógico, tudo é teste. Sim. Vai dar certo, não vai dar certo. Vai dar match, não vai dar match. E eu fechei com ela, quando eu fechei, eu olhei pra ela e fiz, amor, vamos fazer um trato aqui. A gente vai separar CPF de CNPJ. Então vai chegar um momento que eu vou precisar conversar com você como CNPJ, e a gente vai conversar como CNPJ, mas a gente vai colocar um ponto final naquilo. E a gente vai pro CPF depois e a gente vai estar bem. A gente não pode levar esse problema daqui para cá. É fácil? Não. É possível? Mas que é um desafio diário que a gente passa, mas que aliviou muito a nossa barra, sabe? Vocês conseguiram isso? Cara, a gente consegue, mas não 100%. Mas só de a gente conseguir aqui, eu olho para ela, quando a gente tá no meio, eu digo, Ana, aqui é CNPJ, tá? Vamos sair daqui agora, vamos pro CPF, vamos ficar bem. Então eu não levo rancor, eu não levo a raiva, eu não levo... Não vou falar rancor, eu não levo a nossa discussão pra nossa cama. Não levo. Eu não levo o meu trabalho pro nosso quarto. Eu não levo o meu computador pro quarto. É muito difícil levar o computador pro quarto, só se for uma urgência mesmo. E não levo meu celular pro quarto, não durmo com o celular lá. Então ali é um momento que sou eu e ela. Perfeito. O resto da casa a gente pode trabalhar, a gente pode falar sobre trabalho e tudo. Mas lá no quarto, sou eu e ela. É o nosso CPF que tá junto ali. Não é porque a gente trabalha em casa, home office, então a gente precisa fazer essa... Senão fica só trabalho. Fica só trabalho. Porque qual era a solução? A solução era... A gente tava parando de ser... marido e mulher, a gente tava virando amigos. Aí depois virando se tornando sócio, né? Sócios, só trabalho. E ela chegou pra mim também e reclamou da mesma coisa. Eu falei, poxa, amor, agora a gente só trabalha, e aí? E aí a gente foi... ajuste, né? Sempre ajuste, é como uma copy. Quando a gente tá lá, a gente vai mandando pro cliente, o cliente fala algo, a gente vai ajustando até chegar naquele modelo ideal que agrada o cliente. Então, o que a gente tá fazendo? Chegando no modelo ideal que agrade a nós dois. Chegamos no modelo ideal? Acredito que não. Mas estamos evoluindo? Estamos. Então, é muito importante, né? Ter essa consciência, essa maturidade. Acredito que é maturidade. Para trabalhar no digital tem que ter maturidade. Vida, lembra do POM. Não lembro, às vezes esqueci. A gente tem esse problema ainda. Não, às vezes a gente tem esse problema. A gente tem. A gente ainda dá uma misturada, chega em casa, principalmente agora com Honor, né? Muita coisa para resolver. Às vezes o André falava assim, não é hora. Não, aqui não. Vamos conversar na empresa, às vezes eu mando um WhatsApp na hora que ele tá ali, mas às vezes a gente ainda peca nisso, de levar o CNPJ para dentro de casa. Por que vocês acham que empreendedores digitais eles começam a confundir trabalho e vida? Na opinião de vocês? Cara, eu acredito que é porque você trabalha muito de casa, né, Cia? Você não tem aquele negócio assim, o empreendedor digital... Quando você trabalha de casa ou não, no seu caso também, a gente consegue levar o trabalho para casa e adiantar o nosso trabalho. Então fica mais difícil desvencilhar. Quando a gente está lá no escritório, que trabalha, como o cara que é CLT, ou o cara que é empresário, que trabalha na sua própria empresa, que tem lá o seu negócio, né, que não é um empreendedor digital, é um empreendedor físico, eu acredito que fica mais fácil de você deixar lá. Mas, cara, a gente trabalha no celular o tempo todo.
Né? Eu olho pra ela, ela fala, poxa, amor, você passa o dia no celular. Eu digo, mas eu tô trabalhando, eu não tô conversando, eu não olho o meu Instagram pra ver besteira, eu não converso sobre... Muito difícil eu conversar no WhatsApp, sempre trabalhando. E às vezes a gente termina esse excesso de trabalho, porque não dá pra diferenciar. Tá ali na palma da mão. A gente resolve uma coisa aqui, resolve uma coisa ali, quando vê um pouco de coisinhas que a gente vai resolvendo, né, Fran? Boa. Termina tomando o dia todo. Então eu acho que fica difícil da gente separar. Também acho. Eu acho assim, se nós fôssemos CLT, a gente sairia às 6 horas da tarde, deixaria ali os problemas, né? Resolver problemas, enfim, pendências, enfim. Mas não, nós não somos CLT, então a gente traz mesmo. Então, eu vejo normal, né, trazer para casa, mas acaba prejudicando, né? Mas creio que é esse meu pensamento. Se fôssemos CLT, seria muito mais fácil separar, né? Separar trabalho e casa, trabalho e família, né? Entendi. Então, eu acho que como nós não somos, fica muito mais difícil. E por que na opinião de vocês, a gente, tipo assim, vamos ser sinceros, a gente poderia. Nós três aqui, nós poderíamos. Teve uma fase, inclusive, na minha vida, que eu chegava e falava o seguinte, o celular, ele pegava, lembra? Eu pegava, deixava longe. Colocava longe, do lado da televisão, virado para baixo para não trabalhar. Eu percebi que eu comecei a perder produtividade. Tá, mas eu decidi isso daí, que foi uma fase que estava bem complicada. A Fran chegava, com toda razão, falava, poxa, você está trabalhando demais. Mas por que vocês acham que a gente decide continuar? Eu sei que essa é uma pergunta difícil e talvez aí quem está assistindo agora, quem está ouvindo agora, não pegou a importância disso. Vocês acham que, tipo assim, cara, é viciante porque sempre tem coisa nova, cara, é porque é necessário, cara, é porque alguém precisa de uma resposta. Por que vocês acham que a gente decide tanto isso? Sim, eu acredito que uma das coisas que faz isso acontecer, eu acredito que é a velocidade do digital, né? Que estava conversando no ONU. Você falou, cara, você não pode estar no digital e acreditar que daqui a 2 meses o que funciona hoje vai funcionar. Perfeito. Porque às vezes no outro dia você para de funcionar. Perfeito. Você faz uma coisa que, então, o digital ele é muito acelerado. Então, quem não acompanha essa velocidade termina ficando para trás. Então, eu tenho essa crença dentro de mim, que se eu paro, se eu relaxo, existe o meu concorrente ou existe uma pessoa que está ali que ele não vai relaxar, ele não vai parar. E aí ele vai passar na minha frente. E a gente estava conversando sobre isso. Depois que passa na frente, cara, para você pegar assumir aquele posto novamente, ele vai ter que vacilar que nem eu vacilei. E talvez ele não precise vacilar, ele não vacile. Eu estava contando para o Anthony, só para você saber, eu estava contando do Anthony sobre um caso na minha vida, 2015, troféu de 7 dígitos em um dia, as pessoas falando que eu era o maior copywriter do Brasil e eu não investi em brand, não acelerei. Naquela época eu não acelerei. Tá certo que naquela época eu não tinha maturidade. Se eu pudesse voltar atrás, eu falar, caraca, olha só, abriu uma janela de oportunidade, entra nela, né? Por que a gente trabalha tanto? Você estava trabalhando tanto para a entrega do Honor. Era 11h30 da noite, você estava mandando a resposta. Porque eu tinha um objetivo, né? Eu tinha uma meta para alcançar, eu tinha uma data para entregar, né? Então eu vejo assim, a gente trabalha muito. Eu trabalho muito, você trabalha muito, o Anthony, todos aqui trabalham muito porque a gente tem meta, né? E a gente tem pessoas também. Eu vou falar de mim, então, né? Por que eu estava trabalhando tanto esses dias para o evento Honor? Porque eu pensava em todo mundo, eu queria agradar, eu queria que desse tudo certo, eu me preocupei com detalhes. Então, assim, são esses objetivos que faz com que a gente trabalhe tanto. A responsabilidade que a gente tem com as pessoas, né? Com nossos clientes, com os alunos, com nossos amigos, enfim. Eu acho que é isso, é a responsabilidade e os objetivos que a gente coloca aí, que a gente não consegue parar de trabalhar e creio que a gente pode diminuir um pouco, mas nunca parar. A gente não vai conseguir parar. Não diminui o ritmo, né? Oi? Porque a gente pega esse ritmo, vai ser difícil dar uma... Mas vicia, não vicia? Vicia. É muito viciante, porque dá resultado. Vicia. A gente vicia no que dá resultado, né? Assim, eu acho que a partir do momento que o ser humano tem aquela dosagem de dopamina, que, poxa, eu faço algo, eu recebo algo em troca do que eu fiz, gerei resultado, eu quero mais daquilo. Exato. É gostoso você se sentir útil. Sim. Você se sentir útil, concorda comigo? Poxa, eu tô fazendo algo, eu proporciono algo pro meu cliente.
Eu escrevo algo para o meu cliente. O meu cliente executa. Ele chega para mim e diz, caraca, foi excelente, foi sensacional, eu preciso repetir isso aqui. Mas eu preciso repetir em 15 dias. E às vezes eu não tenho esses 15 dias, mas eu digo, caraca, eu quero proporcionar mais disso, eu quero mais essa sensação, eu quero mais disso. Terminas entrando no ciclo vicioso, né? Que é aquela coisa, a gente tem uma experiência, aquela experiência proporciona um resultado, a gente repete aquilo ali, proporciona outra, vira uma crença. Sim. Então a gente entra naquela crença. Então dentro daquela crença de que eu preciso disso para ser feliz, eu preciso disso, vira um vício. E é hoje o que acontece comigo. Eu sinto que eu preciso desse movimento para me sentir feliz. Senão eu me sinto inútil. Se eu paro, é incrível, cara. Eu me sinto dá inútil. Culpa, não dá? Dá culpa. Dá culpa de estar parado. Porque a gente pensa assim, tem alguém lá esperando. Tem alguém lá esperando. Tem alguém esperando a minha resposta. Tem alguém esperando por aquilo que eu vou entregar. Então, eu acho que isso vem essa culpa mesmo. E esse peso na consciência que faz com que a gente trabalhe, né? Claro que a gente também tem que ter o autocontrole, né? Também a gente pode extrapolar nesse trabalho, né? Mas se a gente parar para pensar, então, ó, eu tô pegando... Tá, deixa eu fazer... Por que essa pergunta? Porque eu comecei pelo lado, falar assim, cara, vamos falar o lado aqui, o lado que as pessoas não contam. E não fiz, estou esquecendo das competições. Galera, é só meu segundo podcast, estou esquecendo das competições. Competições foram no primeiro podcast. Então vai ter competição daqui a pouquinho, tá? Opa, fica ligado lá, na competição. Se você não viu a primeira, vai lá. Tivemos vencedores. O Paulo deixou a cartada na manga para a última hora. Ele vai lá ver, tá? Ele sabotou o Kemuel na cara dura. Você estava acompanhando, foi sabotagem. Foi. Os dois estão sentados ali do lado, ali, ó. O Kemuel tá olhando, tá rindo, o Paulo tá disfarçando, galera. Só para vocês entenderem. Vamos lá. Sairia do mercado, Anthony? Cara, não. Não sairia. Sairia do mercado? Não. Eu não consigo olhar... não, eu amei a minha profissão, a profissão no qual eu me formei, só que eu não consigo me olhar mais nela. Por quê? O que tem de bom nessa profissão? O que tem de bom no nosso mundo? Vamos ser sinceros. Poxa, assim, no meu caso, os resultados que eu tenho hoje, fora do digital, eu não me vejo com a possibilidade de ter, vamos dizer assim, 20% dos resultados que eu tenho hoje. E no tempo que eu tive também. Se eu fosse parar para ter o resultado comum, aquele padrão, cara, eu tô há 1 ano e meio nesse mercado. 1 ano e meio que eu entendo de copy, 1 ano e meio que eu estudei tráfego, 1 ano e meio que eu fiz meu primeiro lançamento. Então, em 1 ano e meio eu consegui sair de um cara que tinha lá um faturamento, que eu era coach, né? Eu trabalhava como coach, eu trabalhava no desenvolvimento humano, dando treinamentos e etc. E eu tinha lá um faturamento médio de 20, 30 mil por mês. Sim, eu trabalhava o dia todo, cara. Era o dia todo atendendo clientes 1 a 1, dentro do meu escritório. Eu não levava muito trabalho para casa, porque era no escritório. Era muito bom, era muito legal, mas era mais exaustivo do que o que eu faço hoje em dia, porque eu tinha que sair. Eu tinha que lidar com outras coisas. E a velocidade que tudo aconteceu foram 3 anos para eu conseguir chegar a 20 mil de faturamento. Quando eu entrei no digital, não estou dizendo que é fácil, mas é possível, porque muita gente prega essa facilidade. Sim. E em pouco tempo, eu consegui ter o salário que eu tinha lá no coaching, em 3 meses eu consegui começar a ter no digital. Que era tirar meus 20, 30 mil ali por mês, tranquilo, sem muito esforço, bem menos esforço do que era o coach. Do que era o coach. E hoje, cara, desse tempo, eu tenho uma empresa que fatura ali 150, 200 mil no mês tranquilo. E tem mês que fatura de 300, 400 mil. Então, assim, pra mim, eu não vejo essa possibilidade, pelo menos não no coach, pelo menos não se eu fosse usar formações, qualquer coisa, cara. O faturamento, ele é extremamente... realmente o digital tem essa capacidade. O faturamento e a margem de lucro. E a margem de lucro, exato. Tá, mas fora o dinheiro, vamos imaginar o seguinte, todo esse dinheiro, mas o que mais? Cara, ajudar as pessoas também, cara. Eu consigo ajudar em escala, né? Sim. Então eu consigo ajudar mais pessoas através... Eu vou dizer assim, mais pessoas com menos esforço, talvez. Eu consigo ajudar mais pessoas com menos esforço. Eu consigo atender mais pessoas. Eu consigo gerar um conteúdo ali na minha rede social que quando eu olho assim, não sei quantas pessoas comentaram ali, foi útil para ela. Então, esse mercado, o mercado digital, é um mercado que tem muitas nuances, né? Positivas e negativas. Sim. E muita gente... É como tudo, como né? Tudo. Como tudo. Por exemplo, Como um cara fala o seguinte, puxa, eu sou concursado, vai estar lá, vai falar o seguinte, opa, então eu tenho a estabilidade. Mas caramba, a estabilidade tem o seu ponto positivo, também vai ter seus pontos negativos. Exatamente. Né? Ou qualquer outra coisa. Poxa, eu sou aposentado. Aposentado vai ter seus pontos positivos e seus pontos negativos. Exatamente. Qualquer profissão tem isso. Exatamente. Né? Existe uma analogia que eu gosto de fazer quando eu falo disso, que é do Yin Yang. Não sei se você sabe, né? Que o Yin Yang, ele divide ali no meio, então tem a metade branca e a metade preta. Mas tem um ponto branco no preto e um ponto preto no branco. Sim. O que é que quer dizer aquilo? Que nem toda luz é só luz e nem toda sombra é só sombra. Sempre a gente
vai ter algo ruim dentro daquilo e vai ter algo bom. Só que onde você foca, expande, né? Onde foca, expande. Então depende para onde você quer olhar. Eu gosto muito de olhar para o positivo do digital, mas eu já olhei muito para o negativo. Sabe, isso me paralisava. Eu quis começar o papo até por isso, porque, por exemplo, todo mundo vai falar, assim, eu gosto dessa parábola. Todo mundo adora dar um belo sorriso, mas as pessoas detestam mostrar que tem cárie. Eu já quis mostrar as cáries do digital, os pontos do digital, que a gente vai falar sobre isso daqui a pouco, fique ligado. Não. Eu quis trazer esse ponto, porque pra galera, cara, a gente tá... É o Honorcast, honor é honra. Então vamos começar do jeito certinho, né? Vamos começar do jeito bonitinho. E aí? Por quê? Além do dinheiro, além dos resultados. Eu acho que eu tive muito crescimento na minha área de formação, mas eu não tive 1/3 do que hoje eu sei, do que hoje eu aprendi, e me dei a chance de aprender também, né? Que é no financeiro, na parte contábil. Então, assim, eu também vejo... no evento, porque de verdade, vamos ser sinceros, galera, vocês estavam no Honor aqui. A Fran merece uma salva de palmas, né, galera? Também é evento. Obrigada! Eu aprendi também a trabalhar no evento, né? Também me dei a chance de aprender. Eu tinha meus medos e os meus medos que eu não era capaz de aprender, de me arriscar. Então, eu me dei a chance Não, pode continuar. Pode continuar, por favor. Eu só levantou a mão. Não, é que você falou uma coisa genial, Vida. Depois eu quero falar com você sobre isso. Tá, mas eu acho que esse me dar a chance tá me fazendo crescer, tá me fazendo acreditar que eu posso fazer tudo aquilo que eu quero, né? Eu só acreditar que eu posso. O financeiro é dificílimo. Eu acho que se eu não cuidar do financeiro verdadeiramente, a empresa vai cair, ela vai afundar. Não adianta você fazer tudo... Não adianta ganhar dinheiro e não gerir. Exatamente. Dinheiro. Não adianta você se esforçar, trabalhar dia e noite, né? Voltar para casa 11 horas da noite, se eu não estou cuidando bem do financeiro, né? Ter uma estabilidade financeira. E então, assim, eu aprendo todos os dias e eu sou muito feliz hoje na área que eu tô. Saudade? Tenho. Mas, assim, a saudade é aquela da minha área que ficou, né? Das pessoas, mas não, hoje é um mundo novo. Hoje é a porta que se abriu e eu dei a chance de entrar. Vamos lá, galera, é papo sério, então vou falar sobre uma coisa. Tá. Não é tão íntima, tá? Ah, ainda bem. Assim, mas você vai ficar... Só tô zoando. Vamos lá. Medo. Você era uma pessoa medrosa. Muito. E posso... Pode? Só dar uma... Sim, desculpa cortar, né? Por favor, verdade. Mas eu tenho que falar do André. Ele é uma pessoa que fala assim, amor, faça. Eu sempre tive pessoas que me ajudavam. Então, eu sempre tive apoios, né? Então, o André fala assim, às vezes eu falo, eu não vou conseguir. O André fala, você consegue, você vai lá e faz. Quantas vezes eu já chorei. Porque eu falei, não, eu não vou conseguir. E fui lá e fiz. Você tinha uma falta de confiança em você. Uma falta tremenda de confiança. Não era pouca, era muita. Então, eu agradeço aqui no podcast, para todo mundo aqui, para o André, que ele foi meu maior incentivador de falar assim, vai e faz. E ele faz isso todos os dias para mim. Então, muito obrigada. Imagina, Pedro. Imagina, eu acho. Não vou mais apanhar pelo começo. Não. A gente vai pensar, porque eu sei que tem um término aí, né? Não, porque assim, ó. Aconteceu uma coisa, a gente acabou de sair e teve algumas situações, inclusive com as caixas do livro e tudo mais, que eu fui falar, não, vamos resolver desse jeito. Você falou, não se preocupa. Eu resolvo. Eu vou lá e eu resolvo. E era uma situação assim que, teoricamente, há um ano atrás você não conseguiria resolver. Não, eu não tomaria atitude. Eu tinha muita dificuldade em tomar atitude, até com medo das pessoas, das reações, né? Eu não tomava o primeiro passo. Eu sempre pedia opinião. Será que eu faço? Será que eu faço desse jeito? Não é? Você é prova viva disso. Eu sempre... você acha? Será que eu faço? Hoje... eu vou lá e faço. Se der errado, eu vou lá e conserto. Eu dou um jeito. Mas hoje eu tomo mais iniciativa. Ainda estou em treinamento, mas eu sei que eu já quebrei alguns
medos meus aí. Aí chega uma pergunta que eu quero fazer para os dois, baseado no que vocês falaram. Contudo, a gente começou falando sobre o lado real. E, na verdade, a gente está falando sobre os lados reais. Sim. O que está aí? Vocês imaginam um crescimento humano tão grande em tão curto tempo em outra área? Não. Vocês já pararam para pensar que a gente é pago dentro do digital, não só com dinheiro, né? Dinheiro é importante, é ele que vai pagar os nossos boletos. Mas que a gente tem uma moeda de crescimento e eu acho isso fantástico. Esse é o que mais me atrai. Estou puxando esse ponto porque a moeda que mais me atrai é a capacidade de conhecer, né? Conhecer novas coisas, conhecer novas pessoas. Não ser aquela pessoa que fica parada em um único ponto e não consegue se desenvolver, sempre se superar, buscar. Isso daqui é o que mais me atrai. Isso. E aí eu queria fazer aqui o desafio para vocês, o primeiro desafio. Para você que está assistindo esse primeiro podcast, teve o desafio na semana passada, no podcast passado, perdão. Está sendo gravado agora, então você está vendo aqui ó, que eu estou colocando... Cadê a notinha do Kemuel? Tá aqui. Paulo Kemuel foi sabotado pelo Paulo, como vocês já sabem. A gente já falou sobre isso. A gente vai fazer aqui o desafio 1, que é o desafio na real. Oh my God. Vamos lá. Na real, sim, eu não sei. O que é o desafio na real? O desafio na real foi uma coisa que eu criei de cabeça e eu não lembro direito, então talvez mudei algumas regras. Por favor, não vá no vídeo 1 do canal, verificar e vai falar o seguinte, se mudou as regras. Não. Adaptação. Então, desafio na real 1 para vocês. Valendo nota, hein? Vamos lá, meu Vamos ver pai. quem que vai ser o ganhador ou a ganhadora aqui. Então, vamos só marcar aqui. Força aí, né? Força pra... Que eu seja melhor. Vocês são... Só para saber... Pessoal, eles não entenderam a regra que eles estão concorrendo, tá? Não, mas eu falei... Não, mas ela disse, força pra mim. Força ela pra mim. Ela foi esperta. Então tá. Então, vamos lá, na real. Pior desafio, pior falha. Pode ser... Aí, como a gente começou a falar, a gente falou sobre várias coisas. E todo mundo fala sobre sucesso. Vai ter alguma coisa que você fala, caraca, foi um desafio e desse desafio eu não deu conta. E aí eu vou querer saber o seguinte, que é o ponto para ganhar. Como que eu lidei com isso depois? Não é aquele desafio que você fez e teve o resultado. É aquele desafio que você não conseguiu ter o resultado que você queria. Pior desafio e... Pior falha. Tipo assim, cara, eu queria passar... Conectado, né? Conectado. Tipo assim, eu tive um desafio... Eu falhei, não consegui resolver, mas caramba, a vida continuou. Ou seja, falhar faz parte do humano. Como é que eu fiz para lidar com sentimentos, com os resultados e tudo mais? E ó, é na real, não é para contar historinha para boi dormir, não. Vamos lá. Vou deixar com você, por favor. Vou começar então. Eu tive um desafio, cara, que assim, eu tinha uma pessoa que eu admirava muito no mercado. E um dos meus sonhos era trabalhar para essa pessoa, fazer copy para essa pessoa. E aí chegou um momento que eu realizei esse sonho. Me destaquei, a pessoa me viu, me contratou. E aí foi um dos maiores desafios. Por quê? Porque eu tinha que entregar todo um projeto em questão de 20 dias. Você sabe que entregar um projeto de copy em 20 dias, com briefing, com tudo, é humanamente impossível, vamos dizer assim, do zero. Se fosse um projeto que eu já estivesse dentro, mas eu entrei do zero. E aí, cara, eu comecei a ver coisas que não estavam fluindo dentro. Como, por exemplo, um briefing. Que eu enviava... e a pessoa não me enviava. E aí eu tinha que construir as copies sem briefing. Aí me mandou o curso para eu assistir. E eu tinha que assistir o curso para entregar as copies em menos de 12 horas. Como é que eu tinha tempo de assistir um curso com 10 horas de duração para entregar as copies de um lançamento que não tinha promessa? Começou a inverter as ordens, sabe? E aí eu tinha um desafio. Qual que era o desafio? Além de pegar esse trabalho, que foi o meu primeiro desafio, mas surgiu outro dentro, que foi demais. Que foi, eu preciso dizer não a esse contrato. Era um contrato, foi o maior contrato da época que eu tinha fechado, tinha sido o meu maior contrato, eu já tinha recebido, já tinha gerado nota, já estava tudo ok. E eu tinha que, ou eu ia pegar aquilo para mim e o meu trabalho ia ser avaliado, eu fazendo de qualquer jeito, ia ser muito mal avaliado pelo mercado, ou eu ia chegar lá e ia dizer que eu ia precisar sair, que eu não ia dar conta, que eu não ia conseguir fazer aquilo, que eu não ia suprir as expectativas que eles colocaram em cima de mim. Eu tinha que ser muito homem para fazer isso. Né, para mostrar essa vulnerabilidade de, poxa, eu te vendi algo que eu não vou conseguir entregar, mas não é porque eu não vou conseguir entregar. Não, os fatores. São fatores externos. E eu poderia contratar um monte de gente para fazer comigo, mas não. Eu contratei, eu queria fazer aquilo. Era o meu trabalho, era o meu projeto, era um projeto que ia me levar para outro patamar. E aí eu precisei chegar abrir mão. Eu fiz o trabalho, Cia, eu fiz parte do trabalho, o que eu me comprometi para não atrasar o projeto, porque olha o que aconteceu. Eu quis sair do projeto antes de começar. E a pessoa chegou para mim e fez, não, você não vai sair.
amanhã eu tenho que gravar os criativos. Como é que eu vou fazer aqui? Eu vou contratar outro copy daqui para amanhã? Eu fiz, cara, mas você me contratou tem 24 horas. Você já quer 30 criativos. E você não tem promessa, você não tem nada. E aí o que aconteceu? Eu fiz esses criativos, enviei para a pessoa. No outro dia, quando ela já estava com tudo na mão, eu fiz, olha, me manda teu Pix, a gente vai quebrar o contrato aqui, vai encerrar o contrato. Tem problema, você aceita, tranquilo. Ela aceitou, eu devolvi. Então assim, eu não consegui dar conta. Foi um desafio que eu não consegui dar conta. Eu não supri as expectativas do cliente. Foi muito, cara, foi muito frustrante para mim. Foi uma das maiores dores. Minha esposa olhou para mim e ela fez, caramba, amor, tu tá devolvendo todo esse dinheiro, como é que tu tá se sentindo? Eu fiz, poxa, não é o dinheiro. É eu não ter conseguido entregar o que eu me comprometi a entregar. Por mais que não seja uma responsabilidade. Não foi por causa do meu trabalho, mas é o meu trabalho. Sim. Então, a minha reputação era tudo que estava em jogo. Então, cara, foi o meu maior desafio até hoje, assim, que deu errado, né? Não, e dói, cara. Dói. Quando você tem que chegar e falar o seguinte, falar, putz, a gente aceitou um trabalho e, teoricamente, a gente está correndo um risco. Exato. E falar, cara, eu mensurei errado, não dava para fazer. Dói pra caramba. Dói demais. Calculei errado, achei que dava conta e não dava conta. Você vai ter que procurar outro copyright. Cara, doeu muito. Dói muito. E você, Marzinha? Eu prestei atenção, mas eu tava pensando no meu aqui também, para tentar ganhar, né? Óbvio, né? Porém, eu até repeti um pouquinho a fala anterior, né? Sobre a minha mudança de profissão, né? Eu acho que foi o meu maior desafio, né? Fracassei pra caramba no início. Eu acho que até pela falta de confiança minha em me atirar, em fazer. Então, foi uma mudança muito brusca. As pessoas nem acreditam que hoje, de onde que eu saí, de um mundo totalmente corporativo e de vida, né? De muita música, agitação. E aí eu vou para um lugar fechado. Então, esse foi um grande desafio para mim. Não sei se eu tô fugindo muito do azul. Tô fugindo? Tá pra caramba. Então... Ana, tá fugindo do assunto? Pô, Ana, me ajuda. Você vai ajudar teu marido, né? Tá. Vou ter que pedir ajuda dos universitários aqui. Eu vou ganhar esse desafio. Poxa vida. Não, essa você ganhou. Acho que vai ganhar. Essa foi difícil. Mas, assim, desafio pra mim foi isso. Né? Como que você falhou? E como que você teve que lidar? A falha foi quando eu não acreditava que eu podia fazer tudo no financeiro, que tudo aquilo que me colocava a fazer, né? Sim. Minhas obrigações diárias, mensais, enfim. Muitas coisas no início, né? Hoje, graças a Deus, eu consigo dominar bem, mas aprendendo sempre. Porém, fracassei demais. Quantas coisas eu deixei de fazer e fazer muito assim por debaixo da... Fazia só o suficiente. Fazer o que precisa ser feito. E se eu continuasse... Aí, detalhe. Posso ser que agora eu ganhe. Que situação. Que se eu continuasse do jeito que eu tratava o financeiro, muito, como diz mineiro, malemar, hoje a empresa poderia ter quebrado bonito. Hoje eu teria fracassado. Se eu continuasse com a mesma mentalidade, com a mesma atitude de humildemente pedir ajuda, e até hoje peço ajuda diária de poder melhorar. Então, eu penso assim, se eu continuasse, hoje seria um fracasso. Seria. Hoje seria totalmente. Seria. Né? Então, e houve até um momento... Isso acho que é interessante, já que a gente está falando sobre carreira, profissão e... Relacionamento também. Houve um momento onde a gente conversou que eu falei o seguinte, você quer sair... Quer voltar para a tua área, né? Quer voltar para a tua área, Falou. Quer sair... Tá, porque eu vi que realmente estava ameaçando o resultado da empresa. Foi. E como o Anthony falou, e também eu não sabia separar tanto a parte de CPF e CNPJ. E aí o negócio tudo era relacionamento dentro e fora, né? A gente não briga, era mágoa, né? Era mágoa. E eu segurava a mágoa. E aí ficava aquela pessoa fechada, sem expor. Então, só resumindo, tentando ganhar ainda, amor. Eu acredito que o desafio foi isso, a grande mudança minha de profissão, e o fracasso poderia acontecer hoje, né? Perdi, né?
Perdi. Eu acho que você que eu perdeu. perdi. Não, perdeu. Perdeu. Tô tentando encher 3-0. linguiça. Essa foi aquela que valeu 3, Cia? Não, essa daqui não. Vai ter outra, vai ter outra. Perdeu, amor. Tentei Perdeu. encher linguiça aqui pra tentar. Tentou sem encher linguiça. Ai, filosofar, desculpa. vocês perceberam. Ó, então, Anthony 1, Fran 0. Caramba. Não dá, ó, chama a Honor, não vou roubar pra Não, ninguém. honra. Vamos, bom? Vamos manter a honra, né? Tá bom, vamos lá. lá. Papo sério e direto aqui, bem importante. A gente falou sobre várias coisas aqui. Envolveu relacionamento, envolveu carreira, envolveu o crescimento, desenvolver bastante coisa, nos desenvolver dentro do processo e tudo mais. Só que tem duas coisas que elas não estão claras ainda pro pessoal. Caraca, se a vida é tudo isso, se tem tudo isso, por que a gente tem que estar aqui? Por que a gente tem que continuar? Ou por que a gente deveria começar? Por que a gente deveria olhar isso daqui, mas de uma forma pontual? Cara, eu acho que você poderia tá, ao invés de desistir, porque, vamos ser sinceros, o começo é difícil. Nós passamos por isso, todos nós passamos por isso. Por que não desistir? Por que não fazer outras coisas? Por que não ir bater na mercearia do seu Zé e pedir um emprego? Por quê? De um jeito direto. Sim, eu acredito que quando a gente tem um objetivo na vida, quando a gente traça uma meta, um objetivo, claro, que a gente sabe onde quer chegar. Porque existe uma frase até clichê do mercado que diz, pra quem não sabe onde quer chegar, qualquer lugar serve. Cara, mas é a realidade. Se você não tem um objetivo bem definido, no primeiro tropeço, na primeira dificuldade, cara, na primeira vez que eu liguei pra você, eu me lembro como se fosse hoje, era 10h30 da noite que eu investi R$100 mil no lançamento e o lançamento não fez uma venda, eu fiquei com R$100 mil negativo. Aquela lá foi uma boa reversão que você fez, cara. Ali minha empresa ia quebrar. Uma das minhas empresas, né? Que é a minha empresa do preparatório para engenheiro. A empresa, na verdade, a empresa praticamente quebrou. Então eu tive a humildade de ligar para você, de pedir ajuda, de você me mostrar, Anthony, o caminho é esse aqui, faz isso aqui, e eu consegui reverter. Eu consegui fechar o mês com 102 mil, R$2 mil de lucro ainda, para quem estava com 100 mil no negativo. E eu cheguei a falar com meu sócio e olhar para ele e dizer, cara, não sei o que a gente vai fazer. A empresa vai quebrar, a gente vai ter que fechar. O digital não é mais para mim. E eu desanimei. Só que chega aquele momento que eu olhei e eu fiz, caraca, mas eu sei onde eu quero, eu sei o que eu quero. E eu sei que nem tudo são flores. Tava sendo só flores, entre aspas. Tava tudo dando certo. Eu nunca tinha dado nada errado. Eu nunca tinha tido um lançamento que abriu negativo. Nunca tinha dado nada que tinha dado errado, além dos desafios diários da empresa, de lidar com as coisas. Então eu acredito que quando a gente tem com clareza, Cia, tem uma necessidade, eu tenho a minha esposa, eu tenho a minha casa, eu tenho que sustentar a minha casa, desistir não é uma opção para mim. Eu vou até eu vou até o final, até fazer dar certo. E quando a gente tem essa clareza desse objetivo, poxa, a gente pensa em desistir, mas a gente olha e eu digo, cara, eu quero chegar ali. Tá, não deu para chegar desse jeito aqui. Como que eu vou chegar agora? Que foi exatamente o que eu fiz. Então, naquele momento, eu dependia única e exclusivamente daquilo. E aí você falou, Anthony, cuidado, você tá botando todos os seus ovos dentro de uma única cesta. Não é assim, cara. Não é assim que é o digital, você não pode fazer isso. Então eu comecei a olhar por outra maneira de chegar no meu objetivo. Foi quando eu comecei a vender mais serviços de copy, sair apenas da coprodução e abrir os meus serviços de copy. E consegui chegar lá. Então, respondendo a pergunta de uma forma mais direta, né? Eu acredito que é isso, que é ter um lugar, saber onde quer chegar, entender que não é fácil, cara. Nada na vida é fácil, né, Cia? Nada na vida é fácil. A gente abre uma empresa, se vai abrir uma empresa fixa, são meses para fazer, para acontecer, para contratar, para subir, para deixar tudo lindo como tá esse estúdio aqui. Então, demora tempo. Não foi de uma hora para outra. Pra gente entender, né, isso. E assim, vamos ser sinceros. O tempo que demora é muito menor do que outros mercados. Muito menor, cara. Imagina para uma empresa, dificilmente empresas fazem assim. Eu posso dizer o seguinte, Anthony, que você respondeu para mim que, cara, é só ser um teimoso inteligente? Teimoso inteligente. Não, é só ser um obstinado. Eu me lembro que uma vez você falou que eu era tão focado que eu chegava a ser obstinado pelas coisas, né? Que assim, Anthony faz tanto, quer tanto alcançar algo que ele chega a ser obstinado, chega a ser uma loucura. E é isso. Eu olho aquilo e parece que é uma psicopatia de alcançar aquilo ali. Sim. Sabe? Então é uma loucura. Mas é uma loucura que eu canalizo pro positivo. Eu posso canalizar pro negativo, eu posso surtar. Eu poderia ter surtado naquele dia lá, cara. Não, você não surtou. Você ligou, pegou orientação, falou com seu sócio, resolveu o problema. Acho que foram 3 semanas. 3 semanas. 3 semanas, resolveu o problema, colocou a casa em ordem, depois já fez. Aí, se você quiser falar quanto fatura depois disso, é o projeto seu. Cara, agora, por exemplo, esse mês agora a gente investiu R$6.700 e a gente faturou 130 mil. Uau. Pois é, ou seja, era uma empresa que estava quebrada, mas porque você foi obstinado, eu vou chamar de teimoso inteligente, resolveu. Exatamente. Boa. E aí?
E aí que a gente vai começar por mim depois, porque, olha, é injusto. Tá valendo ponto essa daí também? Não tá. Opa, graças a Deus. Senão você ia ganhar Mas a de próxima novo. vai valer 3 pontos. Opa, Aqui o já Antônio ele tem pensar. horário, tem que pegar voo daqui a pouquinho. Penso assim como o Antônio também, a gente tem que ter meta, a gente tem que ter pessoas ao lado certas para a gente poder caminhar e não bater lá na mercearia do José, né? Porque senão a gente vai bater, a gente vai desistir, porque não é difícil, não é um caminho fácil. Se fosse fácil, né? Mas não é. Então é muito difícil o caminho que a gente resolveu caminhar e seguir, né? Então, se realmente a gente não tem um ponto de chegada, né? A gente Acaba se perdendo. sai pela tangente e bate na mercearia para ver se tem um emprego. Porque é muito mais fácil do que seguir. Porque vai ter tropeço, vai ter buraco no meio do caminho, a gente vai tropeçar, a gente vai cair, a gente vai levantar, né? Mas a gente tem que ter força e pessoas como foi você para o Anthony, né? E como com certeza foi o Anthony para você em muitos momentos também. Então, assim, eu vejo que a gente tem que ter pessoas certas para poder nos levantar quando a gente cair num buraco desse da vida, né? Digital não é fácil, né? Não é fácil, mas é muito prazeroso. O caminho que a gente segue é fantástico. Diferente de uma carteira registrada, onde a gente só vai fazer as coisas que as pessoas mandam, né? A gente tem que fazer as escolhas. E muitas vezes a gente não tem todos os dados para escolha. Exatamente. A gente está falando sobre marketing. Marketing, uma campanha pode funcionar, pode funcionar muito bem, pode não funcionar. Então é um risco do empresário. A gente que tem que tomar esse risco, né? A gente tem que tomar esse risco. Constantemente a gente toma um risco. Quanto mais hábil, quanto mais experiência a gente tem, melhores estão sendo as nossas chances de sucesso. Mas é uma coisa que sempre vai haver. Presta bastante atenção. Estou colocando aqui 3 pontos. Amorzinho, tem que se virar bem. Manda uma boa, vai. Tem que se virar bem, tá bom? Vai. Conhecimento, família, dinheiro. O que importa mais? Cara. E por quê? Vai começar. Vou começar. Vou lhe dar essa chance. Por quê? Para minha família. Por quê? Porque eu penso assim, se eu focar no dinheiro, em ganhar, né? No dinheiro, no conhecimento, e não focar... o meu maior princípio é a família. Se eu focar no dinheiro e no conhecimento, vai faltar alguma coisa. Tô falando para mim, para Fran aqui. Então, isso para mim é primordial. Eu preciso colocar, esse é meu objetivo. O conhecimento vai para agregar a família. O dinheiro vai para agregar a família, né? Então, é algo a mais para mim. Amo dinheiro e amo conhecimento, mas tem que estar agregado à família. E família, para mim, está no topo e sempre. Eu concordo com a Fran. Eu acredito que família é o... Digamos que nós... Foram quais pilares que você falou? Conhecimento, dinheiro ou família? Conhecimento, dinheiro ou família. Eu acredito que a família é o pilar central. A partir do momento que esse pilar central ele trinca, compromete toda a outra estrutura. Então, se a minha família está em xeque, se a minha família está em risco, se a minha família, o meu pilar família está trincado, eu não vou conseguir ter força ou energia suficiente para conseguir adquirir conhecimento e transformar esse conhecimento em dinheiro. Perfeito. Então, eu acredito que a base é a minha base. Então, quando eu tô triste, que eu não quero trabalhar, eu olho para quê? Eu olho para o conhecimento? Eu olho para o dinheiro? Não. Eu olho para a família. Eu olho para minha família. E agora eu tenho que olhar ainda mais para minha família. Exatamente. Então, é isso que me faz levantar. É isso que é o meu motivador. É isso que eu olho e eu digo, caraca, hoje eu não quero trabalhar. Poxa, eu não quero fechar esse contrato. Poxa, eu não quero fazer isso. Porque acontece isso. Tem dia que eu não quero trabalhar. Tem dia que eu não quero fazer nada. Tem dia que eu quero pegar o contrato e... Não, vou quebrar esse contrato aqui e vou devolver. Porque eu não quero trabalhar. E aí eu olho e digo, poxa, o que é que isso vai... Qual é a consequência que isso vai gerar para minha família? Qual é a consequência que isso vai gerar? Poxa, isso vai gerar isso, isso e isso. Então, peraí, Antônio. Levanta, toma um banho, vai fazer o que tem que ser feito, adquire conhecimento, transforma em dinheiro para que esses dois juntos consigam sustentar e proporcionar o que você quer para sua família. Então, eu acredito que é isso. Genial. Perdi, não, eu já sei, perdi. Foi injusto. Perdi. Vamos fazer o seguinte, galera. Podia ser menos A Fran está
A Fran está Poxa, competindo contra um coaching. copywriter. A Exatamente. gente tem que dizer o seguinte, a Fran está competindo contra um copywriter. Não, na próxima eu vou trazer uma cópia, assim, uma colinha aqui para falar umas frases bonitas, também saindo de um livro. Não, com certeza, vai ser diferente. Por favor, me chame na próxima vez. Né? Vai ser, ó, e vamos juntos nessa. Vamos. Vai ver. Perfeito. Vai ter segundo round. Segundo round. Na próxima... Round 2. Round 2. Se você só acredita que é o seguinte, que precisa ter um round 2 entre a Fran e o Anthony, se a Fran vai ter chance no round 2, comenta aqui embaixo. Vai ser importante pra gente saber. Por favor, me ajude. Bom, então, teórica, vitória do Anthony, salve de palmas pro Anthony, merecido, tá? E agora o que a gente vai fazer? Assim como a gente fez no outro, o pessoal falou assim, nossa, foi muito legal aquela conversa de bastidores, ó, acabou o conteúdo, a gente vai ficar batendo um papo, a tela vai ficar cinza aqui, agora é bater papo. É o bate-papo que acontece depois que um grupo de empresários de alta performance se reúne, não vou usar a palavrinha registrada, Claro. que um grupo de performance. Então, estamos lá no nosso bate-papo. Ai. Não, é bate-papo. vida. Bate-papo, Tem que- Agora é mais tranquilo. É. Bate-papo. mais tranquila. Agora fica mais tranquilo e tal. Vamos lá. Pisei bastante na bola com você, né? Ah, demais, sacaneou. Podia ter mandado umas perguntinhas mais leves Não, eu pra tava mim. ouvindo o que o Anthony tava falando no nosso relacionamento e pisei demais na bola. Ah, comigo? Ah, no relacionamento demais também. Também Porque eu tava- demais. Porque eu tava ouvindo ali a Ana falando ali na hora que tava falando. Você também pisou na bola com a tua esposa, né? Será Ainda que piso, né? Sim, mas será que a gente é meio besta? Será que... O que acontece na cabeça do homem que ele começa a ficar tão focado, né? Tipo, porque a gente fica focado nisso. Eu vejo que mulher... Sério, cara, elas são santas, velho. Pra paciência que tem pra aguentar a gente. Eu não sei se eu... Ô, né, Ana? Não, é sério. Isso é verdade. Porque a gente pisa bastante na bola. Quando tá focado, ignora. Cara, eu já ignorei essa mulher muito. Ela chegava pra mim pra falar algo e eu aqui na frente do computador e Eu aí também. eu fingia, inconscientemente, às vezes não é nem intencional, mas eu fingia que tava ouvindo, aí encurtava, ela ficava... É. Eu percebi que ela ficava pé da vida. Aí ela ia embora. Quando eu voltava, ela fazia, não vou falar com você o quê? Se você só faz me ignorar, se você nem me dá atenção. Você tá ali escrevendo sua copa, poxa, custa nada me dar atenção. Eu não lhe dou atenção porque ela tá escrevendo, Cia. E Eu ela vou tá- encher o saco dela, ela para pra falar comigo. Aham. Mas eu não parava às vezes pra falar com ela. Então, é uma coisa que a gente olha assim, né, cara, que, pô, por que eu sou tão imbecil? Por que eu sou tão idiota? Por que eu sou tão intolerante? Cara, o quanto intolerante que eu fui já. É, olha, Intolerância. realmente... Não, a olha gente por tem isso- Vocês são mais... essa força mesmo de Vocês são mais fortes. jogo de cintura, São da mais gente fortes. entender, mais forte. Aquele sexo frágil é a gente. Ah, Eu já imaginou concordo. se vira? Já imagina Se fosse ela ou ela trabalhando lá e ela. É? Deixa o saco não, tô aqui. Porque a gente pô, não sei- tem só isso, só isso, vírgula, né? A gente não tem isso pra fazer, a gente tem mais um monte de coisa. Eu cuido da casa, eu cuido da empresa, eu cuido do meu cachorro, eu cuido de... De qualquer coisa que acontece fora, eu cuido só do trabalho. Não, E é cuida sério, do... Mas pra assim... que a gente consiga se concentrar Pra que a gente consiga e se dar o nosso Isso. melhor no trabalho, elas estão ali nos bastidores, no nosso bastidor. No bastidor do bastidor. Como Exatamente. se fosse isso, né? Mas também nos deixa, eu tenho certeza que a Ana também nos deixa mais tranquila. Mesmo a Ana tá mais próxima, né? Ela é copy, enfim. Mas eu vejo que me dá tranquilidade de eu estar fazendo minhas coisas e o André é o meu suporte, né? Então a minha base também. Então hoje faço tudo que eu preciso fazer, pau pra toda a obra ali, né? Será que, assim, teoricamente Mas- o homem é mais, vou colocar entre aspas duplas, agressivo, né? A gente vai mais pra frente, Isso. a gente não precisa ter tantas informações, a gente se arrisca mais. Tanto é que, se a gente olhar pelo lado negativo, até mais acidente de carro causado por homem. Sim. Será que tem a ver com esse lance do tipo assim, a gente tem a tendência de tomar a frente, falar vamos, e a gente vai empurrando as coisas, e alguém tem que ficar... Cara, alguém tem que puxar o freio, né? É. Não, carregando as coisas que a gente faz. Carregando. Porque, Carrega. caraca, Obrigado, Vitor. Imagina. Só te Obrigado agradeço. também, viu, meu amor? Agradecer, porque não é aquele negócio, não. Na minha visão, Mas Ao aí tem o lado- amor, né? ao lado de um grande homem, tem um Ao amor. lado. Não é atrás, não. Ao lado. É. Tem amor. Mas eu acho que aí é uma troca mesmo, né? Que a gente também não conseguiria
aguentar e também relevar, passar por cima, né? Ficar mais tranquilo. Se a gente não tem o amor, né? Não amar, não entender. Eu acho que o amor faz a gente... Ai, que bonitinho, né? Ficou bonitinho. E deixou pro final, né? O grande finale. O grande final. Deixa mais leve mesmo, né? É igual aquela música, né? All you need is love. Tudo que você precisa é amor, é isso? Tudo que a gente precisa é amor. Paciência, muita paciência. Mas tudo vale a pena no final. Paciência dos dois lados. lados. Né? A conta fecha. Fecha no Paciência final. dos dois lados. Dos dois lados, comigo. Dos dois lados. E assim, a gente tem que ter paciência. Então, só para encerrar mesmo, que agora encerrar finalmente, se tiver round 2, coloque aí, a gente precisa falar sobre Pum. Ai, graças a Deus. E eu te vejo no próximo Honorcast. Valeu!